Lição número 10. Antes da fundação do mundo. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual tu me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. Jesus aqui volta no tempo e apresenta a sua condição antes da fundação do mundo. E que condição era esta? A condição, primeiramente, de filho literal. Antes da fundação do mundo, ele já apresenta a relação que existe entre ele e Deus. Deus é seu Pai. Esta realidade, embora simples, confronta a ideia que hoje toma corpo entre adventistas e protestantes, que creem que Jesus apenas passa a ser filho de Deus a partir do momento em que nasce de Maria. Mas há ainda outra lição. Afora muitas outras que possivelmente vamos aprender durante toda a eternidade, assim cremos pela fé, mas que hoje já vale a pena entender. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Uma morte ocorreu mesmo antes que Caim tirasse a vida de Abel. Um cordeiro foi morto para que sua pele pudesse cobrir Eva e Adão. Esta morte era tão somente um símbolo de uma espécie de morte muito mais dolorida, muito mais grave, que ocorreria ainda, mas já dada como certa no céu desde a fundação do mundo. A morte daquele cordeiro era tão somente o resultado da aniquilação que ocorreria com o Filho de Deus, que, enquanto uma vez somente divino, passaria a ser um ser humano quando chegasse à plenitude do tempo. Embora, somente muitos anos depois do pecado de Adão e Eva, isto de fato tenha ocorrido, a determinação deste fato aconteceu no exato momento em que ambos pecaram. Porém, já havia um plano ideado caso isso acontecesse. E por isso pode-se afirmar com convicção que ele, Cristo, era de fato o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. O assumir a carne humana não foi mesmo para Cristo um processo simples. Um ser somente divino deixou de existir e deu lugar a um outro ser quanto à matéria do que era composto, pois de fato ele aniquilou-se. Leia com atenção o texto, considerando bem as palavras gerado e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho abaixo, e comente. O que quer dizer este outra vez? Se é outra vez, podemos afirmar que houve um antes? Se diz que lhe serei por pai, é o mesmo que dizer simplesmente eu já era pai do mesmo? E ele me será por filho. Não será porque Deus quer mostrar uma diferença entre o ser pai de um filho divino antes de ser pai de um filho humano agora? Pense nisso em termos de nossa adoção como filhos. E se não há uma relação primária entre o pai e o filho, na condição que o filho agora retorna ao pai, já como um ser humano e não como um ser divino, como era antes? Veja o texto com atenção, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Hebreus 1:5. Pense nisso. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. E que Deus seja contigo.